Olá, que prazer, não é? A gente poder voltar ao nosso Café e Fé. Nesse Café e Fé nós podemos nos contactar um com o outro para a gente falar um pouco sobre a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, as insondáveis riquezas deste Evangelho, do nosso Deus que se interessa, que vem e se encarna, que assume a nossa causa, que morre a nossa morte, que ressuscita para nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva. É isso que encanta esse Café e Fé, porque nós queremos sempre falar deste Evangelho, dessa boa notícia, dessa esperança que nos tira do cabresto, do pecado. Recentemente eu estive conversando com um pedreiro que está fazendo uma reforma na nossa casa e ele contava da importância do Café e Fé, que ele tem aprendido o quanto o amor de Deus é grande e quanto é precioso viver esta realidade. Aí vão os links das redes sociais que estão na tela para que você possa conhecer mais o nosso material, o conteúdo e participar. Às vezes alguma pergunta, algum parecer, nós gostaríamos muito de contar com isto. Você como parceiro nas orações, orando por nós aqui, você como contribuinte que nos ajude a manter este programa e você como aquele que compartilha o conteúdo para outras pessoas. Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente está voltando. O amor de Cristo me constrange. Geralmente fico emocionado ao ver pessoas com atitudes caridosas, de preocupação com o próximo e que demonstram o quanto uma pessoa pode doar-se para outra ou para uma causa. Mas fico profundamente indignado com a perversidade do ser humano, cometendo atrocidades e injustiças com o seu semelhante. Como pode a mesma pessoa, num momento, dizer eu te amo e em outro eu te odeio? Onde está o problema da humanidade que tem a capacidade de cuidar de um animal, mas desprezar outro ser humano? No Éden, o jardim de Deus, o homem e a mulher deliberadamente não quiseram comer da árvore da vida, mas comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso o ser humano até sabe fazer coisas boas, mas naturalmente o coração é perverso. Até gentilezas que alguém possa fazer estão contaminadas no cerne pela expectativa de reconhecimento de outros ou do próprio Deus. Mas há um que, embora tenha se tornado homem, não foi contaminado com o veneno da serpente e que, embora tenha passado pelas mesmas coisas que passamos, não pecou, não se rebelou contra Deus. Ao contrário, entregou-se para sofrer a morte que era nossa. A maior expressão do verdadeiro amor nos foi dado por Jesus Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Eu nasci num lar evangélico e sempre ouvi a frase Jesus te ama, juntamente com aceite a Jesus. Desde então, comecei a me esforçar para amá-lo e vivia com a ideia em mente de que, tendo-o aceitado, agora precisava esforçar-me para que ele ficasse contente. Contente comigo, fazendo as coisas boas. Eu vivia uma religiosidade hipócrita, pois embora para as pessoas que parecesse um jovem cristão dedicado, eu bem sabia o que se passava em meu coração. O profeta Jeremias escreveu: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Aos 16 anos, minhas indagações chegaram ao ponto de questionar a relação que havia entre a morte de Jesus na cruz com a minha pessoa. Sabendo que ele havia sido crucificado há aproximadamente 2000 anos, eu dizia, ele morreu por mim, mas o que isso muda a minha vida hoje? De fato, não mudava em nada, pois eu não o conhecia. Eu tinha apenas uma fina crosta de religiosidade. Eu não sabia que possuía uma natureza desesperadamente corrupta que precisava morrer. Não sabia que a causa da morte de Jesus Cristo foi a minha natureza de pecado, a minha iniquidade. Não sabia que, ao ser levantado da terra na cruz, Jesus Cristo havia me atraído a Ele e, na sua ressurreição, havia me dado um novo coração. Eu não sabia que, se eu continuasse tentando ser uma boa pessoa, assim mesmo iria para o inferno. Pela graça de Deus, tanto Ele me fez saber, como também me deu fé para crer que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós estávamos falando que temos tido pessoas que têm feito algumas perguntas, algumas abordagens, e uma delas foi que nós tratássemos um pouco mais sobre o livro de Judas, que é um livro, uma carta escrita para os cristãos do primeiro século, mas que tem uma atualidade muito grande. Ela é uma carta que mostra a grande luta que se tem da fé. A nossa fé está sempre sendo atacada e há aqueles que se infiltram e tentam criar problemas e gerar confusão e diluir a graça de Deus. E nós temos trabalhado um pouco sobre esse assunto aqui. E antes de olharmos aqui os exemplos da punição dos ímpios, nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos dirija. Nosso Pai, se o Senhor não dirigir as nossas vidas, nós vamos nos perder nos meandros da confusão, das interpretações, daqueles que querem nos iludir com suas ideias, com os seus pensamentos humanistas, com suas ideologias, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor traga lucidez às nossas almas, que nos dês o tirocínio para não sermos enganados por ninguém. E que Tu fales aos nossos corações. Nós rogamos também a bênção sobre cada pessoa que está ouvindo este programa e que cada um de nós receba de Ti aquilo que nós precisamos, tanto na nossa vida física, como na vida psíquica e na vida espiritual. E usa este programa para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Andando aqui na carta de Judas, nós estamos hoje no versículo 5. Essa carta só tem um capítulo. E o escritor, que eu já tenho falado em outras ocasiões, ele possivelmente Judas, esse Judas
é o Judas bom, como disse um autor, não é o Judas Iscariotes. Possivelmente é um irmão do Senhor, e ele escreveu esta carta para exortar os crentes a terem cuidado com os penetras, com aqueles que se infiltram para diluir a graça de Deus, para trazer uma certa confusão e trazer as pessoas para um terreno de dúvidas. Ele vai mais adiante de chamar a atenção, diz: apiedai-vos dos que têm dúvidas, porque a dúvida é este encruzilhada entre dois caminhos, para qual deles eu vou seguir. Então nós precisamos ter a firmeza da palavra de Deus para nos manter seguros. Quero, pois, lembrar vocês, embora vocês já estejam cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Que coisa! Aqui nós temos uma verdadeira peneira. O escritor está falando de algo tremendo que acontece dentro do processo da igreja. E quero lembrar, embora vocês já sejam instruídos, vocês já sejam conscientizados, que o Senhor, havendo libertado o povo no Egito, aquele povo entrou, 70 pessoas entraram no Egito, e por 430 anos eles cresceram e se multiplicaram. Mas Deus tinha um projeto para eles e os tira do Egito. Quantas pessoas saíram do Egito? Só os homens de 18 anos para cima, cerca de 600 mil homens. Fora crianças, mulheres e pessoas idosas. Era muita gente. Alguns estudiosos admitem entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Há um general americano que fez uma conta para que aquele povo passasse no Mar Vermelho em uma noite. O mar deve ter se aberto aí num espaço de 5 quilômetros. A gente vê só no filme Os 10 Mandamentos, feito com gelatina, dentro de uma banheira, parece um negócio enorme, mas era apertado. Não, era um negócio grande, é uma quantidade de gente muito grande. Maior do que uma Curitiba, talvez.
uma coisa grande, muita gente. E esse povo foi tirado do Egito, mas eles morreram no deserto. Por que morreram no deserto? E aqui ele diz claramente, porque não creram. Era uma turma de incrédulos e de murmuradores. Uma das características da incredulidade é a murmuração, é a reclamação. Vocês imaginem um povo que recebia comida todos os dias de graça, feita na cozinha de Deus como chefe da cozinha, que era apanhado aquilo para satisfazer. Esse povo chamou aquele alimento, eles fizeram uma pergunta, manhu. Manhu significa, o que é isso? A gente não sabe se é porque, o que é isso que é tão bom assim, ou porque que era desconhecido, mas aquele povo chegou um dia, enjoou da comida de Deus e chamou de pão vil, pão nojento, pão porco. Imagina você me convidando para eu ir jantar na sua casa e no meio da comida, no meio do jantar, eu levanto e digo, que pão nojento é esse que você está me dando? Você vai se sentir muito ofendido. É isso que é característica daquele povo, murmurador, incrédulo, um povo de dura cerviz, era a expressão que a Bíblia usa, cabeça empinada, soberba. Esta é o primeiro tipo de gente que sofreu. Ele chama isto aqui de, ele não poupou este povo que tem essa atitude. Como é que está a sua vida? Você é daqueles incrédulos, ou dos duvidosos, dos inseguros, dos críticos, dos murmuradores que vivem insatisfeitos? Essa gente entra na igreja, infiltra e começa a contaminar. Porque a Bíblia até diz assim que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Eu tenho a impressão que o que aconteceu com aquele povo foi exatamente o chamado populacho, ou o vulgo, que era a mistura do povo de Israel com alguns egípcios e que essa turma entrou para estragar a massa do povo. Então eu quero dar uma paradinha aqui e volto já para a gente seguir o caminho dos outros personagens desse texto. Como eu estava falando sobre como a igreja enfrenta, assim como em Israel o povo saiu do Egito e houve os penetras que acabaram incutindo no meio do povo as suas doutrinas falsas e que fez com que o povo morresse, aquela multidão de gente morrendo no deserto. Hoje também existem esses que penetram, mas ele usa também aqui os anjos, os que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Nós temos aí
uma certa dificuldade textual que muita gente se debate. Qual desses anjos foi na primeira queda ou foi uma segunda queda? Existem duas possibilidades. A primeira queda, a queda luciferiana, onde uma quantidade de anjos caiu, ou se foi aquela queda possível lá do livro de Gênesis capítulo 6, quando esses anjos seriam anjos, os filhos de Deus, que haviam saído do seu estado original e copulado com as filhas de Deus, os filhos dos homens com as filhas de Deus. É aquela confusão que não dá para entender. Mas são anjos que tiveram uma decisão, porque os anjos, eles são personalidades numa dimensão acima da nossa. Nós estamos na terceira dimensão, eles podem estar na quarta, quinta, sexta. Aí os cientistas estão se debatendo já em cerca de 500 dimensões, e a gente não sabe qual delas está, mas eles estariam entrando para tentar trazer confusão. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo este campo minado de anjos, tanto os anjos caídos, como até mesmo os anjos celestiais sendo usados para tentar cooptar as pessoas para os seus sistemas. O apóstolo Paulo diz que nós não deveríamos sair nem 1 milímetro do evangelho de Jesus Cristo, mesmo que um anjo do céu viesse nos dizer qualquer coisa, seja isto anátema. Considere isto como maldição. O campo dos anjos minados, aqui nós estamos assistindo na internet uma verdadeira pulverização de obras caídas das trevas. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo também nos diz que Lúcifer, anjo de luz, ele muitas vezes vem travestido com esta luminosidade. E os seus ministros vêm como ministros da justiça. Há uma infiltração enorme na igreja, tanto daquele vulgo do povo de Israel, como dos principados e potestades, das forças espirituais do mal, trazendo confusão na vida do povo de Deus, da igreja, recebendo recados, profetadas e coisas desse gênero. E é aqui que nós precisamos ter uma luta. Ele fala também daqueles que vêm do pensamento da cultura de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Essa cultura da permissividade, essa cultura que faz com que a santidade é confundida com a carnalidade, tem trazido um prejuízo enorme. Nós não podemos negar o que a palavra de Deus está dizendo. Ele diz, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores.
Preste atenção no que está acontecendo no mundo em termos de blasfêmia, em termos de deboche, em termos de descrédito às coisas de Deus, nessa cultura anticristo que está minando. Ora, o próprio arcanjo Miguel, quando ele contendia com o diabo e disputavam a respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. E quando nós vemos esta banalização de gente querendo tripudiar sobre o próprio Satanás e falar, isso não é assunto nosso. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem vai tratar com estas hostes é o próprio Senhor. E nós temos que anunciar o que Jesus Cristo veio fazer aqui neste mundo. Como é que nós vamos nos desviar quando nós recebemos a influência do vulgo, da mistura, daquele que se confunde com o humanismo e o cristianismo? Esse vai trazer prejuízo. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós estamos dentro da cultura dos anjos caídos, estamos trazendo para a igreja certos aspectos sensuais, provocando um culto de animação puramente carnal. Isto é coisa que não está dentro do projeto de Deus. E quando nós recebemos essa cultura invasiva da carnalidade, da prostituição, da imoralidade, isto também não vem do trono da graça de Deus. E estes três aspectos vão receber duro castigo. É muito claro o que Judas está dizendo aqui. Nós precisamos ter a clareza de que a nossa luta é uma luta da fé evangélica, uma vez dada aos santos. E que nós precisamos receber do Senhor a ousadia, não para ficar discutindo ou brigando com ninguém, mas a proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus Cristo não veio para fazer de você católico, protestante, evangélico, espírita. Ele veio para fazer de você filho de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus no sentido espiritual. Todas são criaturas de Deus. Deus nos criou. Somos criaturas divinas, mas filhos com o DNA espiritual é este. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não é uma questão de consanguinidade, não é uma questão de instinto, não é uma questão de volição pessoal, mas é uma questão do Espírito Santo ter convencido do pecado e dado a vida de Cristo. Fica aqui a nossa expectativa de que você receba o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida. E também receba o nosso abraço, esse abraço de coração para coração. Até a próxima.